Olá, pessoal! Hoje o tema da nossa aula é a interpretação textual no capítulo 18 do livro. Então, inicialmente, nós temos aqui a abertura do capítulo 18 e como vocês podem visualizar, vocês podem então identificar através da imagem que encontra-se lá na página 28, nós temos vários lugares que são destino de pessoas que gostam e que têm a possibilidade também de viajar, de conhecer novos lugares. Aqui nós temos o Rio Amazonas, temos a imagem do Cristo Redentor no Rio de Janeiro, temos a Estátua da Liberdade em Nova York, temos também a Torre Eiffel em Paris e também outras imagens que remetem a esse assunto. E o título do capítulo é Do Outro Lado do Mundo. Então trataremos sobre a visita a outros lugares ou a novos lugares, também sobre as novas culturas e a possibilidade de se entender e conhecer as culturas que são diferentes da nossa e também conhecer pessoas diferentes. Então, todos esses aspectos, todos esses pontos serão abordados no decorrer do capítulo que nós estamos estudando. Então, inicialmente nós temos o texto das páginas 30 e 31, que é um fragmento, na verdade, de um livro que tem como título A Viagem Fantástica, que foi escrito pelo repórter Zeca Camargo, e essa obra ela é fruto de um projeto do Programa Fantástico, em que o repórter deu a volta ao mundo com destinos que foram decididos pelo público. Então ele conta um pouco da experiência que ele teve, né? E aqui esse trecho especificamente são abordados alguns aspectos da viagem, também alguns sentimentos que ele teve em relação aos lugares que ele pôde conhecer. Então, também é necessário que vocês façam a pausa, que vocês leiam o texto para que depois nós possamos prosseguir com a realização das atividades que vêm na sequência. E agora, então, eu vou realizar com vocês a resolução das questões das páginas 32 e 33, e é necessário também que vocês façam o registro após a discussão das respostas, que seja feito então o registro das respostas nas questões. A1. Por que Zeca Camargo afirma que a ida à Nova Zelândia lhe custou um dia? Então, com base no que é apresentado no decorrer do texto, nós podemos dizer que, apesar de ser um voo de 9 horas de duração, ele partiu às 23 horas e 55 minutos do dia 31 de maio e chegou ao seu destino na manhã no dia 2 de junho. Tecnicamente, o dia 1º de junho passou sem que Zeca Camargo o vivenciasse. Então, por essa razão é que ele afirma que essa ida à Nova Zelândia lhe custou um dia. A2. No quarto parágrafo, o autor menciona a imaginária linha do tempo, conhecida como marco zero oficial da Terra, uma referência para demarcar fusos horários. Segundo o autor, a decisão de que o marco zero na contagem das horas seria em Greenwich, no centro do Pacífico, foi arbitrária. A letra A. Que hipótese o autor apresenta para entender o motivo dessa escolha? Então, aqui
nós podemos dizer que o Zeca acredita que a escolha deve estar relacionada ao fato de que essa é uma faixa do planeta que não atravessa muitas porções de terra. E a letra B. O que você acha dessa hipótese? Então, aqui a resposta é pessoal, então vocês devem colocar o que vocês acham, o que vocês pensam a respeito dessa hipótese. Questão 3. Zeca Camargo queixa-se de não poder recuperar o dia que perdeu nessa viagem. Na letra A, por que para ele havia essa impossibilidade? Então, havia essa impossibilidade porque eles sempre estariam viajando em direção a oeste. Portanto, as horas só se somariam e o relógio nunca seria atrasado. A letra B. De que forma ele conseguiria recuperar o dia perdido? Só se viajasse de volta ao ponto de origem no sentido contrário. Senão, isso não seria possível. Na 4. No seguinte período, Zeca descreve o momento de chegada a Queenstown. Depois de passar por Auckland e Christchurch, mais 2 escalazinhas, já era fim de tarde quando aterrissamos em Kingston. E fim de tarde por essas bandas significa noite. Considerando a localização da Nova Zelândia e a data da viagem, explique por que o fim de tarde poderia ser considerado noite. Então, a explicação que há para esse fato é de que a Nova Zelândia está localizada bem ao sul da linha do Equador, por isso, então, a região recebe menos raios solares e com a proximidade do inverno, os dias são mais curtos. Portanto, o final da tarde pode ser considerado noite. Na questão 5. Ao ver a placa com indicações das distâncias para outros lugares do planeta, Zeca sentiu-se no fim do mundo. Por que ele teve essa sensação? Porque as distâncias entre Nova Zelândia e os lugares que foram citados nas placas eram grandes e ele se sentiu longe de tudo. Então, por essa razão é que ele teve a sensação de estar no fim do mundo. E ainda a questão 6. Qual foi o local mais longínquo para o qual você viajou? Como foi essa experiência? Aqui, quando se fala em local mais longínquo, ou seja, qual local mais longe, qual a maior distância que você já viajou e como foi essa experiência. Então, o objetivo dessa questão é que vocês façam, então, um relato de onde foi o local, contar um pouquinho da experiência também, de como foi essa viagem que vocês realizaram. Portanto, então, a resposta é pessoal. Por isso, por tratar-se de algo que vocês escreverão sobre a experiência de vocês, então a resposta é pessoal. A tarefa referente à aula de hoje é a leitura e também análise do folheto da página 36 e também responder as questões das páginas, ou melhor, as questões 1, 2 e 3 das páginas 36 e 37. Ou seja, a 1, a 2 e a 3 das páginas 36 e 37. E por hoje é só. Bons estudos e até a próxima aula.